Graça e paz, amados. Bom dia, eu estou pregando estou levando essa palavra, agora são 1h22, então eu estava estudando ali e Deus me levou aqui em João, capítulo 4, versículo 23, quando ele diz assim: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E comecei a meditar nessa palavra, né? Recebemos a notícia ontem de que o governador Camilo Santana vai prorrogar mais 7 dias essa intervenção aí, né, bem rígida, para que as pessoas não saiam nas ruas, não abram comércio, fiquem em casa. Então vamos ficar em casa, gente, vamos ficar em casa meditando, buscando conhecimento, buscando sabedoria, e tudo isso está aqui na palavra de Deus. Tudo que a gente precisa, nós temos aqui. Quando a gente passa por esse versículo maravilhoso aqui, a gente vê um diálogo super interessante entre Jesus e a mulher samaritana, né? Um diálogo que a gente pode tirar muitas verdades, podemos tirar muitos aprendizados acerca do que principalmente é a adoração, louvor e adoração. A gente tem visto muito nos dias atuais os compositores fazendo música que não são para adorar a Deus, muitas vezes fazem até com um sentido de vingança, de coisas totalmente antibíblicas, que não fazem nem sentido em que a palavra de Deus diz, né? Eu não vou entrar nesse mérito, mas muitos fogem daquilo que Deus quis colocar para a sua igreja como sendo uma adoração, né? Como algo que as pessoas façam para adorar a Deus, e não para somente incentivar um irmão através de uma melodia, através de letras que vão emocionar, que vão tocar no coração. Então a gente vê aqui, quando Jesus começou a conversar com aquela mulher samaritana, a primeira coisa que ela falou foi: como é que pode você, sendo um judeu, vindo pedir água para mim, que sou uma samaritana? A gente sabe que tinha uma rixa histórica entre os judeus e os samaritanos, e aquela mulher, ela deixou que as tradições, ela deixou que aquilo que ela havia recebido de ensinamento, de aprendizado ao longo da sua vida como uma samaritana, colocasse assim uma barreira entre ela e o Filho de Deus, entre ela e Jesus. E muitas vezes a gente faz isso, né, nos nossos ritos, nos nossos momentos em que nós buscamos fazer com que essas tradições elas nos apartem da presença de Deus, como aquela mulher, ela quis fazer essa separação. Então há uma falta de conhecimento, muitas vezes, daquilo que nós devemos fazer para adorar a Deus. Veja que aqui no capítulo 4, versículo 10, Jesus fala assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Não somente teria dado água de beber, mas teria dado uma água que servia para a eternidade, para nunca mais ela ter sede espiritual. Então, quando em Oséias 4:6 diz que para o povo de Deus falta conhecimento, para as pessoas que têm um desejo no coração de adorar a Deus falta conhecimento, é exatamente isso, de nós não conhecermos a fundo, nos aprofundarmos em conhecer o Senhor. E qual então o conhecimento que eu e você temos de Deus? Jesus, ele fez uma colocação muito importante,
E se nós conhecêssemos Ele de fato, como nós estaríamos adorando? Como nós estaríamos nos portando diante da presença de Deus? Se nós de fato o conhecêssemos, como Ele mostrou para aquela mulher que ela realmente não conhecia Ele. Porque se ela conhecesse, ela teria uma atitude diferente daquela que ela teve com Jesus. Aqui em João capítulo 4, versículo 2, diz assim, ó: a mulher retrucou: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como o seu filho, os seus filhos e o seu gado? Então, assim como essa mulher que não reconheceu em Jesus o Filho de Deus, aquele que devia ser adorado, aquele que não deveria ser alvo de nenhum questionamento, muitas vezes a gente não consegue enxergar em Cristo essa grandeza de Ele nos oferecer a salvação, de Ele ter esse poder de nos levar para o céu, de que Ele tem esse poder, né, de salvar a nossa alma, de transformar a nossa vida. Ele tem esse poder, né? Muitas vezes a gente chega diante do altar do Senhor e nós oferecemos qualquer coisa. Como nós tocamos na igreja, eu às vezes me aborreço porque nós erramos as letras, as notas, as batidas. Eu me aborreço porque eu quero sempre fazer o melhor para Deus. Eu sei que todos ali naquele altar, eu estou falando especificamente da nossa igreja, todos ali naquele altar, nós queremos dar o nosso melhor. Muitas vezes temos algumas limitações, né? Mas o que Deus mais vê, além de uma melodia bonita, além de uma afinação perfeita, além de um agudo que foi alcançado, além de inúmeros fatores que eu podia passar aqui a madrugada todinha falando, mas o que Deus vê principalmente por trás de tudo isso é a intenção do coração. A gente não pode depender de um lugar específico para adorar a Deus. O que nós estamos fazendo aqui nesse grupo de WhatsApp, nesse grupo que nós temos da igreja, onde nós nos reunimos para orar, para buscar Deus, para ter um direcionamento, que as ovelhas elas fiquem juntinhas, para que nós fiquemos juntinhos, né? Porque o Senhor, como nosso pastor, Ele quer nos ver juntinhos. É o que a gente está fazendo aqui, meditando na palavra de Deus. Em João capítulo 4, versículo 21, Jesus declarou assim: creia em mim. Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem mesmo nesse monte, nem em Jerusalém. Então Jesus, ele mostra aqui, ele bem explícito aqui, ó: não adorarão ao Pai nem nesse monte e nem em Jerusalém. Jesus, ele está mostrando que o que menos importava para ele e para o Pai era o local onde você possivelmente estará adorando a Deus. O que menos importa é o lugar. Você pode estar na sua casa, uma casinha bem simples, né, de barro, de taipa, seja o que for. O que importa é que aquela pessoa que está ali, ela está oferecendo o seu coração para Deus. Então Deus olha, além de estrutura física, Deus olha para a atitude do adorador. Então, como é fácil voltar os nossos olhos para a forma e não para Deus. Parece que precisamos constantemente afirmar que a adoração não é, em sua essência, uma condição do lugar, do ambiente, da melodia, mas uma condição do coração. Então, lá na igreja, quando a gente fala que não é uma igreja que é rica, não é uma igreja que tem ar-condicionado, que tem poltronas super confortáveis, que tem vitrôs maravilhosos, que tem uma frente espetacular, que tem uma estrutura brilhante, linda. Não é. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus, o que menos se preocupa Deus é exatamente nós mostrarmos algo que não agrada o coração dele. Então, que Jesus quis mostrar aqui para ela que o lugar, ela não se preocupasse, né? Uma coisa
tão insignificante, não deveria ser algo relevante para quem se reúne nos cultos, não deveria ser algo assim tão relevante quando a gente vai a um culto, saber quem vai pregar, saber quem vai cantar, né? Quando você vê que aquela pessoa vai cantar que não é do teu agrado, você já fica travado, você já pensa, puxa, vai ser arrastado, vai ser difícil. Não, você se preparou a semana inteira adorando a Deus e no domingo você vai fazer a mesma coisa que você fez em casa, só que em um lugar diferente. Então, Deus ele tem observado as nossas atitudes. O maior exemplo que a gente pode ter é no caso de Caim e Abel. Eu lembro até que a Tati pregou na Zenela sobre isso, sobre Caim e Abel, e ela falou ali que Deus ele olhou para as atitudes. Deus olhou primeiro para a pessoa, para depois olhar a atitude. Em Gênesis 4:7 diz: se você fizer o bem, não será aceito. Se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, antes de nós estarmos diante da presença de Deus, Deus sabe por que nós estamos ali. Deus sabe qual é a intenção de nós estarmos ali, qual é o interesse de adorá-lo ou de você só se refugiar naquele ambiente. Então Caim ele foi apresentar a sua oferta a Deus e Deus viu que as atitudes de Caim eram más. Deus viu que havia algo que não estava agradando a ele, porque Deus conhece o interior, né? Então Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E então a gente pode observar nessa situação aqui que primeiro Deus observou Abel e depois observou a sua oferta. E depois Deus observou Caim e depois observou a sua oferta. Primeiro vem a pessoa, né? E depois vem aquilo que ela está sacrificando, aquilo que ela está oferecendo. E a gente vê que o intuito aqui de Deus mostrar essa diferença é que Deus estava mostrando o que estava dentro do coração de Abel. A oferta de Caim podia ser maravilhosa, linda, mas o coração dele não estava ali. Então Jesus ele busca adoração em espírito e em verdade, independente do espaço físico. Não precisa nós dependemos de estar reunidos num espaço físico. Você pode estar aí me ouvindo aqui agora e escolher um lugar para você adorar. Onde você estiver, Deus ele vai estar recebendo, né, toda adoração, porque a Bíblia diz que ele é onipresente, ele é onisciente, onipotente, ele está em todo lugar. Então não interessa se a gente vai se reunir lá no tabernáculo, se a gente vai se reunir em casa. O importante é que quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos em sintonia com o Senhor, ele está ali para receber a adoração. Então, para encerrar, que estou vendo que está com 13 minutos e meio, o que menos importa é o local de nós adorarmos o nosso Deus, né? O Espírito Santo ele intercede por nós. Aqui eu estava vendo aqui em Romanos 8:26 diz que ele com gemidos inexprimíveis ele nos leva diante da presença de Deus, as nossas súplicas, o nosso clamor. Então que nessa semana que Deus possa continuar nos abençoando, que Deus possa mudar a história desse país, dessas nações que estão sofrendo com esse maldito vírus, né? Que Deus nos cubra, que Deus nos proteja, que a sua mão poderosa esteja sobre a nossa vida, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor da igreja dele, ao redor do povo dele, que aonde nós estivermos, aí você está no Montese, você está na Serrinha, você está em qualquer bairro, não interessa, onde você estiver, a presença de Deus vai estar te guiando. Amém.